José Carlos Mariátegui. 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Ensaio 2º. O problema do índio. Seu novo enfoque. Todas as teses sobre o problema indígena, que o ignoram ou o evitam como questão econômico-social, não passam de exercícios teóricos estéreis, e às vezes apenas verbais, condenados a absoluto descrédito. Nem mesmo sua boa-fé salva algumas delas. Na prática, todas só serviram para ocultar ou desfigurar a realidade do problema. A crítica socialista revela e esclarece, porque busca suas causas na economia do país e não em seu mecanismo administrativo, jurídico ou eclesiástico, nem em sua dualidade ou pluralidade de raças, nem em suas condições culturais e morais. A questão indígena nasce de nossa economia, tem suas raízes no regime de propriedade da terra. Qualquer tentativa de resolvê-la com medidas de administração ou de polícia, com métodos de ensino ou com obras de infraestrutura, constitui um trabalho superficial ou secundário, enquanto subsistir a feudalidade dos gamonais. O gamonalismo inevitavelmente inválida toda lei ou ordenança de proteção ao indígena. O fazendeiro, o latifundiário, é um senhor feudal. Contra sua autoridade, sustentada pelo ambiente e pelo costume, a lei escrita é impotente. O trabalho gratuito é proibido por lei e, no entanto, o trabalho gratuito, e até o trabalho forçado, ainda existe no latifúndio. O juiz, o subprefeito, o comissário, o professor, o cobrador de impostos estão a serviço da grande propriedade. A lei não pode prevalecer contra os gamonais. O funcionário que se empenhasse em aplicá-la seria abandonado e sacrificado pelo poder central, onde as influências do gamonalismo sempre são onipotentes, atuando diretamente ou através do parlamento, por ambos os caminhos com a mesma eficácia. O novo exame do problema indígena, por isso, preocupa-se muito menos com os contornos de uma legislação tutelar e muito mais com as consequências do regime de propriedade agrária. O estudo do Dr. José Encinas, intitulado Contribuição para uma Legislação Tutelar Indígena, publicado em 1918, inicia essa tendência, que desde então não cessou de se acentuar. Mas pelo caráter mesmo de sua obra, o Dr. Encinas não podia nela formular um programa econômico-social. Suas propostas, voltadas para a tutela da propriedade indígena, tinham de limitar-se a esse objetivo jurídico. Esboçando as bases do homestead indígena, Encinas recomenda a distribuição de terras do Estado e da Igreja. Não menciona absolutamente a expropriação dos gamonais latifundiários. Mas sua tese se distingue por uma acusação reiterada contra os efeitos do latifúndio, que sai inapelavelmente condenado dessa análise, preludiando de certo modo a atual crítica econômico-social da questão indígena. Essa crítica repudia e desqualifica as diversas teses que consideram a questão a partir de um ou outro dos seguintes critérios unilaterais e exclusivos: administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional, eclesiástico. A derrota mais antiga e evidente é, sem dúvida, a daqueles que reduzem a proteção dos indígenas a um assunto de simples administração. Desde os tempos da legislação colonial espanhola, as ordenanças sábias e detalhadas, elaboradas após minuciosas pesquisas, mostraram-se totalmente infrutíferas. A fecundidade da República, desde as jornadas da independência em decretos, leis e providências destinadas a amparar os índios contra a exploração e o abuso, também não foi pequena. O gamonal de hoje, como o encomendeiro de ontem, tem no entanto muito pouco a temer da teoria administrativa. Ele sabe que a prática é outra. O caráter individualista da legislação da República favoreceu, sem dúvida, a absorção da propriedade indígena pelo latifúndio. A situação do índio nesse aspecto estava contemplada com maior realismo pela legislação espanhola. Mas a reforma jurídica não tem mais valor prático que a reforma administrativa diante de um feudalismo intacto em sua estrutura econômica. A apropriação da maior parte da propriedade comunal e individual indígena já está consumada. A experiência de todos os países que saíram de sua época feudal nos mostra, além disso, que sem a dissolução do feudo em nenhum lugar pôde funcionar um direito liberal. A suposição de que o problema indígena é um problema étnico alimenta-se do mais envelhecido repertório de ideias imperialistas. O conceito de raças inferiores serviu ao Ocidente branco em sua obra de expansão e conquista. Esperar a emancipação indígena de um ativo cruzamento da raça aborígene com imigrantes brancos é uma ingenuidade antissociológica, concebível apenas na mente rudimentar de um importador de carneiros merinos. Os povos asiáticos,
aos quais o povo índio não é em nada inferior. Assimilaram admiravelmente a cultura ocidental no que ela tem de mais dinâmico e criador, sem necessidade de transfusões de sangue europeu. A suposta degeneração do índio peruano é uma invenção barata dos leguleios da mesa feudal. A tendência de considerar o problema indígena como um problema moral encarna uma concepção liberal, humanitária, oitocentista e iluminista, que no campo político do Ocidente anima e motiva as ligas dos direitos do homem, as conferências e sociedades anti-escravistas, que na Europa denunciaram mais ou menos infrutiferamente os crimes dos colonizadores, nasceram dessa tendência, que sempre confiou em excesso nos apelos ao sentido moral da civilização. González Prada não estava isento dessa esperança quando escrevia que a condição do indígena pode melhorar de duas maneiras: ou o coração dos opressores se condoa a ponto de reconhecer o direito dos oprimidos, ou o ânimo dos oprimidos adquire virilidade suficiente para castigar os opressores. González Prada. A Associação Pro-Indígena, que atuou de 1909 a 1917, representou sobretudo a mesma esperança, embora sua verdadeira eficácia tenha estado nos objetivos concretos e imediatos de defesa do índio que lhe atribuíram seus diretores, orientação que deve muito, certamente, ao idealismo prático, caracteristicamente saxão, de Dora Mayer. O experimento está amplamente realizado, no Peru e no mundo. A prédica humanitária não deteve nem dificultou na Europa o imperialismo, tampouco suavizou seus métodos. A luta contra o imperialismo já não confia senão na solidariedade e na força dos movimentos de emancipação das massas coloniais. Esse conceito guia na Europa contemporânea uma ação anti-imperialista à qual aderem espíritos liberais como Albert Einstein e Romain Rolland, e que portanto não pode ser considerada de caráter exclusivamente socialista. No terreno da razão e da moral situava-se há séculos, com maior energia ou pelo menos maior autoridade, a ação religiosa. Essa cruzada não obteve, porém, mais do que leis e providências muito bem inspiradas. A sorte dos índios não mudou substancialmente. González Prada, que como sabemos não considerava essas coisas com um critério próprio ou sectariamente socialista, buscava a explicação desse fracasso no núcleo econômico da questão. Não podia ser de outro modo. Oficialmente se ordenava a exploração do vencido e se pedia humanidade e justiça aos executores dessa exploração. Pretendia-se que iniquidades fossem cometidas humanamente ou injustiças consumadas equitativamente. Para extirpar os abusos, teria sido necessário abolir os repartimentos e as mitas, em duas palavras, mudar todo o regime colonial. Sem as fainas do índio americano, teriam ficado vazios os cofres do tesouro espanhol. González Prada. Mais chances de êxito que a prédica liberal tinha, ainda assim, a prédica religiosa. Esta apelava ao exaltado e atuante catolicismo espanhol, enquanto aquela tentava fazer-se ouvir pelo exíguo e formal liberalismo crioulo. Mas hoje a esperança numa solução eclesiástica é indiscutivelmente a mais atrasada e antinatural de todas. Aqueles que a defendem não se preocupam sequer, como seus distantes, tão distantes, mestres, em obter uma nova declaração dos direitos do índio, com autoridades e ordenanças adequadas, mas em encarregar ao missionário a função de mediar entre o índio e o gamonal, a obra que a Igreja não conseguiu realizar na ordem medieval, quando sua capacidade espiritual e intelectual podia ser medida por frades como o Padre Las Casas. Com que elementos poderia prosperar agora? As missões adventistas, sob esse aspecto, têm levado vantagem sobre o clero católico, cujos claustros atraem cada dia menos vocações para a evangelização. A ideia de que o problema do índio é um problema de educação não se sustenta nem mesmo por um critério estritamente pedagógico. A pedagogia leva hoje em conta mais do que nunca os fatores sociais e econômicos. O pedagogo moderno sabe perfeitamente que a educação não é mera questão de escola e métodos didáticos. O meio econômico-social condiciona inexoravelmente o trabalho do professor. O gamonalismo é fundamentalmente contrário à educação do índio. Sua sobrevivência depende tanto da manutenção da ignorância indígena quanto do cultivo de seu alcoolismo. A escola moderna, supondo que fosse possível multiplicá-la, nas atuais circunstâncias, na proporção da população escolar camponesa, é incompatível com o latifúndio feudal. A mecânica da servidão anularia totalmente a ação da escola, mesmo que esta, por um milagre inconcebível dentro da realidade social, conseguisse manter, na atmosfera do feudo, sua pura missão pedagógica.
A mais eficiente e grandiosa escola normal não poderia operar tais milagres. A escola e o professor estão irremediavelmente condenados a se desnaturalizar sob a pressão do ambiente feudal, inconciliável com a mais elementar concepção progressista ou evolucionista das coisas. Quando essa verdade é compreendida pela metade, descobre-se a fórmula salvadora nos internatos indígenas. Mas a insuficiência gritante dessa fórmula se mostra evidente assim que se reflete sobre o insignificante percentual da população escolar indígena que pode ser recebido nessas escolas. A solução pedagógica, defendida por muitos com perfeita boa-fé, já está até oficialmente descartada. Os educadores são, repito, os que menos podem pensar em separá-la da realidade econômico-social. Não existe, portanto, na atualidade, senão como uma sugestão vaga e informe, da qual nenhum corpo ou doutrina se responsabiliza. O novo enfoque consiste em buscar o problema indígena no problema da terra. Enquanto o vice-reinado era um regime medieval e estrangeiro, a república é formalmente um regime peruano e liberal. Tem, por conseguinte, a república deveres que o vice-reinado não tinha. A república cabia elevar a condição do índio. E contrariando esse dever, a república empobreceu o índio, agravou sua depressão e exasperou sua miséria. A república significou para os índios a ascensão de uma nova classe dominante que se apropriou sistematicamente de suas terras. Numa raça de costume e alma agrárias como a raça indígena, esse despojo constituiu uma causa de dissolução material e moral. A terra sempre foi toda a alegria do índio. O índio desposou a terra. Sente que a vida vem da terra e volta à terra. Portanto, o índio pode ser indiferente a tudo, menos a posse da terra que suas mãos e seu alento lavram e fecundam religiosamente. A feudalidade crioula comportou-se, a esse respeito, com mais avidez e dureza que a feudalidade espanhola. Em geral, no encomendeiro espanhol havia com frequência alguns hábitos nobres de senhorio. O encomendeiro crioulo tem todos os defeitos do plebeu e nenhuma das virtudes do fidalgo. A servidão do índio, em suma, não diminuiu sob a república. Todas as revoltas, todas as tempestades do índio foram afogadas em sangue. Às reivindicações desesperadas do índio sempre foi dada uma resposta marcial. O silêncio da puna guardou depois o trágico segredo dessas respostas. A república restaurou, enfim, sob o título de conscrição viária, o regime das mitas. A república, além disso, é responsável por ter adormecido e debilitado as energias da raça. A causa da redenção do índio converteu-se, sob a república, em especulação demagógica de alguns caudilhos. Os partidos crioulos a inscreveram em seus programas. Assim diminuíram nos índios a vontade de lutar por suas reivindicações. Na Serra, região habitada principalmente pelos índios, subsiste, apenas modificada em seus traços, a mais bárbara e onipotente feudalidade. O domínio da terra coloca nas mãos dos gamonais a sorte da raça indígena, caída em grau extremo de depressão e ignorância. Além da agricultura, trabalhada de modo muito primitivo, a serra peruana apresenta outra atividade econômica, a mineração, quase totalmente nas mãos de duas grandes empresas norte-americanas. Nas minas vigora o salariado, mas o pagamento é ínfimo, a defesa da vida do operário quase nula, a lei de acidentes de trabalho burlada. O sistema do enganche, que por meio de adiantamentos falazes escraviza o operário, coloca os índios à mercê dessas empresas capitalistas. É tamanha a miséria a que os condena a feudalidade agrária, que os índios acham preferível, apesar de tudo, a sorte que lhes oferecem as minas. A propagação no Peru das ideias socialistas trouxe como consequência um forte movimento de reivindicação indígena. A nova geração peruana sente e sabe que o progresso do Peru será fictício, ou pelo menos não será peruano, enquanto não constituir obra e não significar o bem-estar da massa peruana que em suas 4/5 partes, é indígena e camponesa. Esse mesmo movimento manifesta-se na arte e na literatura nacionais, nos quais se nota uma crescente revalorização das formas e assuntos autóctones, antes depreciados pelo predomínio de um espírito e de uma mentalidade coloniais espanholas. A literatura indigenista parece destinada a cumprir a mesma função que a literatura mujiquista no período pré-revolucionário russo. Os próprios índios começam a dar sinais de uma nova consciência. Cresce dia a dia a articulação entre os diversos núcleos indígenas antes incomunicados pelas enormes distâncias. Iniciou essa vinculação a reunião periódica de congressos indígenas, patrocinada pelo governo, mas, como o caráter de suas reivindicações logo se tornou revolucionário,
Foi desnaturalizada depois com a exclusão dos elementos avançados e a regimentação de representações apócrifas. A corrente indigenista já pressiona a ação oficial. Pela primeira vez o governo viu-se obrigado a aceitar e proclamar pontos de vista indigenistas, ditando algumas medidas que não tocam os interesses do gamonalismo e que, por isso, resultam ineficazes. Pela primeira vez também o problema indígena, antes escamoteado pela retórica das classes dirigentes, é colocado em seus termos sociais e econômicos, identificando-se antes de tudo com o problema da terra. Impõe-se cada dia com mais evidência a convicção de que esse problema não pode encontrar sua solução numa fórmula humanitária, não pode ser consequência de um movimento filantrópico. Os patronatos de caciques e de rábulas são uma zombaria. As ligas do tipo da extinta Associação Pro-Indígena são uma voz que clama no deserto. A Associação Pro-Indígena não chegou em seu tempo a converter-se em um movimento. Sua ação reduziu-se gradualmente à ação generosa, abnegada, nobilíssima, pessoal de Pedro S. Zulem e Dora Maier. Como experimento, o da Associação Pro-Indígena serviu para contrastar, para medir, a insensibilidade moral de uma geração e de uma época. A solução do problema do índio tem de ser uma solução social. Seus realizadores devem ser os próprios índios. Esse conceito conduz a ver na reunião dos congressos indígenas um fato histórico. Os congressos indígenas, desvirtuados nos últimos anos pelo burocratismo, não representavam ainda um programa, mas suas primeiras reuniões assinalaram um caminho, comunicando os índios das diversas regiões. Aos índios falta vinculação nacional. Seus protestos sempre foram regionais. Isso contribuiu, em grande parte, para seu abatimento. Um povo de 4 milhões de homens, consciente de seu número, nunca desespera de seu porvir. Os mesmos 4 milhões de homens, enquanto não forem senão uma massa inorgânica, uma multidão dispersa, são incapazes de decidir seu rumo histórico.